Bom dia. Portanto, esta vai ser a nossa 20ª aula de modelação e simulação e vai ser dedicada a falarmos um pouco sobre modelos de sistemas distribuídos. Os sistemas distribuídos são sistemas que dependem não apenas do tempo, mas também de uma outra variável. Pode ser uma dimensão do espaço ou várias dimensões do espaço. E, por isso, são descritos não por equações às derivadas ordinárias, mas por equações às derivadas parciais. Portanto, eu vou ter derivadas em ordem ao tempo, em ordem ao x1, que é uma componente do espaço, x2, etc. Digam-me uma coisa. Conhecem equações às derivadas parciais? Há uma de certeza que conhecem. Deem-me lá exemplos de equações às derivadas parciais. Equação de onda? Desculpa? Equação de onda. Equação de onda. Mais. Um bom exemplo. Equação de calor. Equação do calor. Outro bom exemplo. Mais alguma? Há umas muito famosas. A equação de Navier-Stokes. Equação de Navier-Stokes, ok. Essas também são muito famosas, não é? Modelam fluidos, não é? Mas há umas que os engenheiros eletrotécnicos dizem-lhes muito, não é? E curiosamente ainda ninguém referiu. As equações de Maxwell. Maxwell, exatamente, as equações de Maxwell. Bom, e essas equações têm estruturas muito diferentes. Não é? Por exemplo, a equação de onda e a equação do calor têm estruturas diferentes. Nós não vamos falar sobre todos os tipos de equações, mas vamos fazer aqui um percurso. Está bem? E o percurso começa por considerar sistemas físicos que têm a ver com fenómenos de transporte, quer dizer, eu tenho energia que está a fluir num meio, ou que tenho matéria também a fluir num meio, por exemplo, água num canal. E depois, além de fluir, as coisas podem difundir-se. E eu vou-vos dar alguns exemplos, um dos quais é a equação do calor. E depois vamos dar um salto e vamos não olhar para exemplos concretos de sistemas físicos, mas vamos acabar a olhar para uma classe de modelos que têm incerteza, modelos estocásticos. Basicamente, imaginem uma equação diferencial em que eu tenho um sistema descrito como uma equação diferencial em que a minha entrada é um processo aleatório. Tá bem? E vamos caracterizar o que é que acontece ao estado. E vamos tirar isso como, digamos, uma evolução natural de exemplos físicos que não têm nada em geral a ver com isto. Bom, então, o primeiro exemplo que eu vos queria dizer, que eu vos queria dar, é um campo de coletores solares distribuídos. Tem aqui uma fotografia de um que neste momento até já nem existe, este foi desmontado, mas eu mostro aqui a fotografia porque conheci-o muito bem, trabalhei muito com ele. Isto fica no sul de Espanha, num sítio ao pé de uma cidade chamada Almeria. Fica a cerca de 40 km de Almeria, no interior, como vinha, é uma zona desértica, não é? Para haver boas condições para a captação do sol. Há pouca umidade, tem um problema, há vento, e o vento às vezes impede o funcionamento dos coletores, porque pode haver uma força muito grande que se exerce sobre os coletores e eles têm que estar baixos. Ou então também podem ser deformados ligeiramente, e isso baixa o seu rendimento óptico. E também pode haver areias e poeiras que se depositam neles. Não é? Portanto, os desertos não são assim coisas... A pessoa diz assim, eu vou instalar um campo de coletores solares num deserto, aquilo é ótimo, o espaço é barato, há muito sol. Pois, mas então, se forem desertos de areia, como na Arábia Saudita, há problemas que as pessoas nunca pensaram, que é a areia mexe-se e começa a enterrar aquilo tudo. Coisas muito prosaicas. Bom, então como é que funcionam estes coletores? São distribuídos porque
eu não estou a concentrar a luz do Sol num ponto. Então, há outra técnica há outra tecnologia de produção de energia elétrica em que eu concentro, tenho uma série de espelhos, um campo de espelhos com vários quilómetros quadrados, e aquilo tudo aponta, são espelhos planos, todos eles apontam para o Sol, dirigem o Sol para um ponto no alto de uma torre. Portanto, essa torre consegue atingir temperaturas e que podem às vezes chegar a vários milhares de graus na produção de energia, estamos a falar de coisas na ordem entre os 600 e os 800 graus. E depois põe lá um elemento qualquer que recolhe energia. Essa é uma outra tecnologia, são chamados os sistemas concentrados de produção de energia solar, térmica, estamos a falar de energia térmica. Aqui é distribuída, portanto, o que é que acontece? Eu tenho um fluido, neste caso é um óleo, também podia ser sal, um sal que derretia a uma temperatura relativamente baixa e que formava um fluido. Mas aqui é um óleo resistente à temperatura, continua líquido a temperaturas, neste caso é 300 graus, campos comerciais, há óleos que chegam aos 450 graus, ou até mais. E o óleo está aqui sim neste tanque. E agora, ele é tirado do tanque, há aqui uma bomba, não é? Ele é bombeado, há aqui uns tubos, estão a ver, isto de facto são 2 tubos, são 2 tubos, há um tubo que vai e um tubo que vem. E então, deste tubo que vai, há uma série de tubos que percorrem, aqui estão a ver as linhas dos coletores, eles atravessam os coletores, vão e voltam. E vão despejar no tubo de regresso, de retorno. Não é? Aqui vê-se bem os 2 tubos, vê-se não se vê muito bem, mas vê-se os 2 tubos lado a lado, a bomba está aqui, está encapsulada. Não é? Há aqui uma válvula que permite controlar o caudal, a bomba é uma bomba de velocidade constante. Esta fotografia aqui de baixo mostra-vos a concentração dos raios solares. Portanto, há um tubo que passa aqui, não é? Aqui na fotografia da direita, vocês me podem ver menos barrigudo e com mais cabelo e cabelo preto, à frente dos coletores, e vê-se aqui o tubo a passar no foco dos coletores. O Sol bate nos coletores e concentra-se aqui. Não é? E eu, à saída de cada coletor, tenho válvulas de abertura e fecho e tenho sensores de temperatura. Não é? Portanto, estas coisinhas aqui são sensores de temperatura. Estão a ver? Basicamente são termopares. O termopar é uma coisa fininha, mas está encapsulada, depois tem eletrónica de amplificação para enviar os sinais, depois para a sala de comando, fica naqueles edifícios lá atrás. Bom, então, está aqui o endereço da plataforma solar de Almeria, se quiserem ir ver. Então, é uma plataforma experimental, tem muitas atividades, inclusive podem visitá-la, desde que paguem 8 euros. Então, vem aqui o esquema, não é? Portanto, eu tenho o meu tanque, e da base do tanque eu tiro o óleo passa por estes loops de coletores, não é? Vai e vem. Okay? Cada loop tem 10 coletores, estamos a falar de 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Tipicamente 100 metros ao longo dos coletores. Bem? Quando eu quero usar a energia, eu vou tirá-la do topo do tanque, que é onde está o óleo quente, e uso depois esse óleo aquecido, por exemplo, para vaporizar água. Pode ser usada, ou se for água doce, portanto, sem sais minerais dissolvidos, pode ser usada para produzir vapor numa turbina e produzir energia elétrica, ou então pode ser usada para dessalinização. Cada vez há mais aplicações destas para dessalinização. Esta bomba, de facto, não é só uma bomba. Ela tem uma bomba e uma válvula que não está aqui representada, e eu consigo controlar o caudal, não é? Através da válvula. Portanto, a válvula tem um sistema de controle de caudal, tem um medidor de caudal, e eu consigo controlar o caudal e impor o caudal. E então, põe-se o problema de de modelar este sistema., o que é que acontece à temperatura? Reparem que a temperatura aqui
o óleo entra frio num coletor, ao princípio, frio, até pode ser mesmo frio, não é? De manhã, isto aqui chega a estar a 6, 7 graus, não é? E sai a temperaturas que podem ser perto dos 300 graus, dependendo do que se quiser fazer. Portanto, ele entra frio e vai aquecendo à medida que percorre o tubo. Ou seja, a minha temperatura depende do tempo, mas também depende do espaço. Espaço medido ao longo do tubo. Bem? Então eu quero modelar este processo. Então, como é que eu posso fazer isso? Se eu quiser ter um modelo de base física, eu considero uma secção do tubo, isto aqui representa, digamos, muito esquematicamente as paredes do tubo, estes traços verticais, não é? Claro que aquilo é um bocado um cilindro. E eu considero o tubo entre a abscissa x e a abscissa x mais delta x. Não é? E agora vou fazer um balanço da energia aqui dentro no intervalo de tempo delta t. Portanto, eu vou dizer assim, a variação da energia no intervalo de tempo delta t é tudo o que entrou menos tudo o que saiu. O tubo está envolvido por um outro tubo de vidro e as perdas por condução vamos desprezá-las. Além disso, as perdas por radiação também estas temperaturas são desprezáveis. Não é? E, portanto, o que é que acontece? Eu tenho que energia é que entra para aqui? A energia que é trazida pelo caudal. Vamos dizer que o U é o meu caudal, ou melhor dizendo, um U barra, depois eu vou usar o U para a velocidade do controle, chamar o barra ao caudal, está bem? E o caudal do óleo vai trazer energia para aqui. Isto entra. Mas depois o óleo é incompressível, também vai sair. Portanto, há energia que está a entrar e energia que está a sair devido ao facto do óleo estar em movimento. Além disso, há radiação solar que está a aquecer o óleo. Portanto, eu tenho um aporte de energia, não é? Recebo energia através da radiação solar. Então, vamos olhar aqui assim, temos aqui um sinal de igual, vamos olhar para o lado esquerdo. Não é? E vamos pensar na energia acumulada aqui, ou na diferença de energia acumulada aqui, sim, entre os instantes t e t mais delta t. Então, eu tenho, vamos supor que o elemento era muito pequenino, portanto, e que isto era tudo homogéneo, portanto, o delta x é suficientemente pequeno para que a temperatura aqui dentro seja representada pela temperatura no ponto x. Eu vou ter a temperatura em x no instante t mais delta t e tenho a temperatura em x no instante t. E agora reparem, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou a multiplicar pelo comprimento de delta x e pela área da secção reta, o AF, não é? A área da secção reta do tubo. Portanto, isto dá-me o volume. Se eu multiplicar o volume pela massa volúmica, que é o ρf, eu tenho a massa deste elemento. Está bem? Se eu multiplicar o AF vezes o ΔX, dá-me o volume. Vezes a massa volúmica, eu vou ter o volume daquele elemento. Ora, o caudal específico, desculpem, o calor específico, o CF, vezes a massa, vezes a temperatura, dá-me a energia que estava aqui. Que está aqui. E eu agora estou a fazer a diferença entre a energia que estava no instante t mais delta t e a que está no instante t. Agora, esta diferença de energias, que está aqui dentro, e que é o lado esquerdo, vai ser a diferença entre o que entra e o que sai. Pronto. O que é que entra? Olha, temos o tempo da radiação. Vai ser proporcional ao ΔX, portanto, quanto maior o ΔX, mais radiação recebemos, porque este R é a radiação por unidade de área. Vamos englobar aqui assim o A ou a área visível
não é? Seria a projeção do lado do cilindro naquele alfa barra. Portanto, multiplicando pelo ΔX, eu vou ter a potência total incidente aqui sim, neste segmento. E agora, multiplicando pelo intervalo de tempo, essa potência transforma-se na energia que eu estou a receber. Não é? E este alfa aqui também mede a eficiência dos espelhos, quer dizer, nem toda a radiação solar que está a incidir vai, de facto, ser refletida sobre o tubo. E isso é medido por este fator alfa barra. Portanto, este alfa barra tem um termo que tem a ver com a área visível do tubo e tem a ver um outro termo, seria o produto de duas coisas, que tem a ver com a eficiência óptica, o que se chama a eficiência óptica dos espelhos. Depois, eu tenho aqui assim, reparem, uma vez mais, se o barra for o caudal, volume por unidade de tempo, caudal volúmico, vezes o ΔT, eu tenho o volume de óleo que passou no intervalo de tempo ΔT. Se eu multiplicar uma vez mais, pela massa volúmica, eu vou ter, ou seja, pela massa por unidade de volume, aquele ρF, eu vou ter a massa que entrou. Está bem? Multiplico pelo calor específico e pela temperatura em X e tenho a energia que está a passar aqui sim nesta fronteira. E agora, a que passa na outra fronteira é exatamente a mesma coisa, só que, como ela sai, tem um sinal menos e é a temperatura em X mais ΔX. Ok? Portanto, eu faço este balanço que é a energia que cá fica, é a energia que entra destes dois termos, menos a energia que sai. Alguma pergunta? Ok, agora o que é que eu vou fazer? Vou dividir isto tudo por ΔX ΔT. Portanto, o ΔX ΔT desaparece aqui à direita, fica só alfa barra R. Aqui desaparece o ΔX e fica ΔT. Portanto, ficava a temperatura em X em T mais ΔT, menos a temperatura em X no instante T, a dividir pelo ΔT. Quando eu faço o ΔT tender para zero, isto vai tender para a derivada parcial em ordem a T no ponto X. Ok? Agora, já vamos aos coeficientes. Aqui deste lado, desaparece o ΔT, porque eu dividi por ΔT e ΔX. E aqui eu vou ter a diferença entre o TXT e o TX mais ΔX. Falta-me ali um T. Peço desculpa. São umas gralhazinhas. Portanto, isto é a derivada parcial em ordem a x, quando eu faço o ΔX tender para zero, isto a dividir por ΔX vai dar a derivada parcial em ordem a x num instante t, que é o que está aqui. Está bem? Agora, eu vou dividir tudo pelo ρF, CF, AF. Reparem que estes dois aqui desaparecem, aqui também desaparece. O AF ali desaparece. Aqui vai-me ficar uma divisão por A. Vai-me ficar aqui uma divisão por A. E aqui este alfa barra vai ter aqueles termos a dividir. E eu vou-lhe, por isso, simplesmente chamar alfa a este coeficiente. Não é? O alfa seria o alfa barra a dividir pelo AF, a dividir pelo ρF, a dividir pelo CF, que são constantes. E a termota constante. Então fica com uma equação que tem esta estrutura que está aqui. Não é? Portanto, a derivada parcial em ordem ao tempo da temperatura é menos, este U já não é aquele barra porque eu dividi-o pelo A, e isto aqui vai-me dar a velocidade, já não é o caudal, que seriam unidades de volume por tempo, mas é a velocidade do óleo, que é proporcional ao caudal. Eu muitas vezes vou dizer caudal, mas de facto, quando eu escrevo estas coisas assim, eu tenho aqui assim, o que eu tenho aqui é a velocidade do óleo. Portanto, eu tenho menos a velocidade do óleo, a derivada em ordem a x do t, mais o termo de radiação. Está bem?
Um bom exercício é repetirem tudo o que está aqui, supondo que têm perdas. Portanto, imaginem que aquele tubo de vidro que estava a envolver e que impedia as perdas por condução não estava lá, ou que mesmo assim com aquele vidro há perdas de condução, e então eu vou ter umas perdas de condução e repetir este raciocínio. Agora passo a ter perdas por condução proporcionais à temperatura, e eu vou ter menos um coeficiente de gama que traduz essas perdas vezes y, em que o y aqui é a diferença em relação à temperatura ambiente. Portanto, em cima eu tinha a temperatura absoluta, em baixo tem a temperatura ambiente. Portanto, desculpem, a diferença em relação à temperatura ambiente. O que acaba por não fazer muita diferença. Normalmente a gente despreza este termo. Não é? Por exemplo, quando se projetam controladores, este termo que está aqui associado ao gama é desprezável, e lidamos com este modelo, em que o T vem expresso não em kelvins, mas em graus Celsius. Bom, então, que tipo de soluções é que eu tenho aqui? Primeira coisa. Sim? Sim? Eu ainda não consegui bem perceber o modelo e porque é que até essas equações parciais em ordem ao tempo e em ordem ao x. Eu ouvi o professor a fazer a dedução, mas não consigo perceber muito bem. Acho que A podia explicar melhor. dedução. Sim, essa dedução. Pronto. Sim, uma forma mais intuitiva de tentar perceber. Ok, então vamos lá olhar isto assim, as partes, do ponto de vista alto, não é? Tu à esquerda o que é que tens? Tu tens a variação de energia dentro deste bocadinho do tubo, entre dois instantes de tempo, t e t mais delta t. Ok? É o que isto traduz. À direita tens a energia que entra menos a energia que sai. Que energia é que entra? Entra porque o óleo está a mexer e, portanto, energia que estava aqui acumulada neste bocado de óleo, quando passa ΔT, passa aqui para dentro. E, além disso, entrou energia porque há radiação que está a entrar. Ok. E Então agora tens a é um energia que sistema. sai, que é exatamente igual à energia que entra, só que ela sai através do x mais ΔX, ela entra em x e sai em x mais ΔX. Portanto, este primeiro termo é a diferença entre a energia que entra e a que sai devido ao movimento do fluido. Este último é a energia da radiação solar que está a incidir aqui. Ok. Ok? E agora faz aquelas contas que são muito parecidas quando nós vimos os sistemas térmicos, não é? A massa, a energia acumulada numa massa EM é a massa vezes o calor específico vezes a temperatura. Está bem? Basicamente é o que eu estou aqui a usar. Ok. Obrigado. E agora aqui tem em conta que o R é uma potência, portanto multiplico o R pelo ΔT, tem energia que entrou aqui no intervalo de tempo ΔT, e além disso isto vem indexado a ΔX, porque quanto maior for o ΔX, maior é a radiação que entrou. Está claro agora? Sim, já está mais claro. Ok. Então vamos ver o que é que o modelo dá, porque se calhar isso também vai ajudar. Vamos ver o que é que o modelo dá. Vamos supor que eu não tinha radiação solar, não é? Na prática isso nunca pode acontecer, à noite, não é? À noite eu não tenho radiação solar. Mas não estou interessado, na prática não estou interessado nessa situação. Então eu fico só com estas duas derivadas parciais. Está bem? Portanto, fica uma coisa assim. O que é que isto faz à temperatura? Eu aqui pus Y, mas é indiferente. Temos uma equação dada por isto. Está bem? Portanto, o que é que isto faz? Vamos pensar assim. Olhem aqui para este boneco à esquerda.
Eu tenho o meu tubo que está entre 0 e um certo L grande. Está bem? É a minha coordenada X. E tenho a minha coordenada T que pus para além. Está bem? Pronto. E agora tenho a temperatura, que é um terceiro eixo. Portanto, este gráfico diz-me quando as coisas começam, eu tenho uma certa distribuição de temperatura. Ao fim de algum tempo, eu vou ter outra distribuição de temperatura. Ao fim de mais tempo, eu vou ter outra distribuição de temperatura. Está bem? E estas distribuições de temperatura estão todas relacionadas pela equação às derivadas parciais. Senhor, o que é o L? Estava aqui a É ver. o comprimento total do tubo. Ok. Ok? Ok. No caso daquele campo, são 100 metros. 100 metros de coletores. Está bem? Antes tens qualquer coisa que tu estás a desprezar, diz assim, eu tenho aqui uma condição fronteira e aqui tens outra condição fronteira, no fim. Está bem? Esta aqui não é imposta. A primeira é imposta. E o L é o comprimento do tubo. Está bem? Portanto, imagina o teu relógio, tu às 9 da manhã ias ao longo do tubo e tinhas um termómetro e medias uma distribuição nos vários pontos do tubo. Depois ias lá meia hora mais tarde, a distribuição já não era aquela, possivelmente. Se o óleo estava a mexer, algo aconteceu. Não é? Aliás, imagina que era esta situação aqui. Tu tinhas esta distribuição de temperatura. Estava tudo a zero. Zero significa temperatura ambiente. E tinha aqui assim esta curva. Como o óleo se está a deslocar, se tu lá fores daí um bocadinho, esta bossa, não há perdas, não há perdas. Ela não desceu, não há radiação a chegar, ela não subiu. Portanto, vai ser qualquer coisa que andou para a direita. Conseguem perceber isto ou não? Independentemente da matemática. Sim. Ok. Ou seja, quer dizer que se vai deslocando ao longo do tempo e ao longo do estudo. Exatamente. Exatamente. Pronto. Então, agora, aquilo que acontece é que vocês estão a ver estas linhas aqui assim no plano XT, estas curvas que estão aqui assim, chamam-se curvas características. Que equação é que elas satisfazem? Satisfazem dx dt igual a u. Está bem? Portanto, imagina que o u era constante. Portanto, tens um caudal constante. Não é? De facto, não é caudal, é velocidade, mas eu vou sempre chamar caudal. Tens um caudal constante. U é constante. Como é que são estas curvas que satisfazem esta equação? São circunferências? São hipérbolas? São parábolas? São o quê? Senos? São retas. São retas, não é? Tens uma derivada constante. Não é? Aqui não ser retas. Não é? Vamos lá ver. Se o caudal é constante, isso faz sentido. Não é? Tu vais ter retas. Agora, aquilo que eu digo é assim. Se tu considerares estas linhas, a que eu chamo curvas características, reparem que se o U não for constante, isto dá uma curva qualquer, não sei, depende do U. Não é? Eu chamo isto de curvas características. Pronto. E agora, põe-te a cavalo nas curvas características. O que é que acontece? Vamos calcular a derivada do... vamos calcular a derivada da temperatura em ordem ao tempo. Tá bem? A derivada total. Ok? E vamos fazer essa derivada ao longo das curvas características. O que é que isto dá? Ora, o y depende de x e de t, não é? Portanto, vai ser a derivada parcial em ordem a t, mais a derivada parcial em ordem a x, vezes a derivada do x em ordem a t. Está bem? Estou a usar aqui a derivação de uma função de duas variáveis e usar a usar a regra de cadeia, não é? O y depende de x e o x depende de t. Toda a gente percebe isto aqui, primeira passagem? Então, agora eu digo assim, mas eu não quero fazer isto para um x qualquer. Eu quero fazer para um x que está em cima das curvas características. Portanto, eu sei que o dx dt é o U.
Então eu vou aqui onde está dx dt e ponho u. Então eu fico com a derivada parcial de y em ordem a t, mais u dy dx, está bem? É a minha derivada em ordem ao tempo da temperatura em ordem ao tempo. Ok? Mas eu sei que a minha temperatura em ordem ao tempo satisfaz uma equação diferencial. Qual é? Aquela que está lá em cima, que é a mesma coisa que dizer que isto é zero. Logo, isto é zero. Está bem? Toda a gente percebe. O que está aqui é exatamente equivalente. O que está aqui é passar a primeira equação aqui do slide para a esquerda, ficava a soma das duas derivadas igual a zero. Não é? Portanto, eu posso dizer que este termo é zero, mas este termo é a derivada total do y em ordem a t. Ou seja, a derivada do y em ordem a t, se eu estiver em cima das curvas características, é zero. Estou sempre a ver uma temperatura constante. Estão a ver? Portanto, se eu traçar estas curvas no plano, aqui pus umas curvas quaisquer, e se eu me puser a cavalo numa delas, não é? Por exemplo, imagina que eu me punho a cavalo aqui nesta do meio, estava a ver sempre aquele máximo, estava sempre a ver o máximo, o máximo, o máximo, estava-me sempre um valor constante. Ou seja, a minha derivada da temperatura em ordem ao tempo, quando o tempo passava, porque eu estava-me a deslocar em cima daquela partícula de óleo, vai ser zero. Não é? Ou seja, esta equação, o que é que traduz? Traduz-me que a minha solução, se eu não tivesse perdas, a minha solução, desculpa, perdas nem radiação, a minha solução era pura e simplesmente calcular as funções características e agora andava em cima delas. Perceberam isto ou não? Façam lá perguntas. Aqui neste modelo não se está a considerar que o calor se difunde pelo óleo. Exatamente. Não. Portanto, não estou a considerar isso. Lá chegaremos. Estes óleos são... Eu acho que já disse isso outro dia. Não sei se falei alguma vez sobre isto. Estes óleos são muito maus condutores do calor. Portanto, estes fluidos, quer o óleo, quer o sal fundido, são muito maus condutores do calor. Se eu tivesse isso, o que iria acontecer? Iam aparecer aqui sim uma segunda derivada em ordem ao espaço. Do y em ordem ao espaço. Não é? Era a difusão, era a equação do calor. Já lá vamos. Mais perguntas? Ok. Então perceberam este conceito? Reparem que isto funciona porque eu tenho aqui assim só a primeira derivada em ordem a x. E não tenho mais termos. Agora vamos ver. Eu tenho mais. Vamos ver o que acontece com este termo. Vamos já desprezar este. Vamos ver o que acontece com este termo. Se vocês quisessem descrever o efeito daquele termo, o que é que acham que ia acontecer? Queriam inventar uma maneira de resolver esta equação. Não é? E sabem que se não tivessem radiação, isto andava em cima das curvas características. Então inventem lá uma maneira de fazer com que vão resolvendo a equação. Assumimos uma outra derivada parada e juntamos esse termo. Ou seja, Assumindo, por exemplo, não vais assumimos ter uma outras posição curvas constante. características. Hein? Não vais ter outras curvas características. Isso não é verdade. Não sei se percebi bem o que tu estás a dizer, mas não vais ter outras curvas características. Não, Se vocês o que eu quisessem estava a avançar, não meia hora, mas quisessem avançar para aí 1 minuto, portanto, um intervalo de tempo curtinho, como é que era razoável dizer que a temperatura estava a evoluir? Era o resultado de que ações? Aproximadamente. Vamos ver o slide a seguir.
Vamos ver o slide a seguir. Agora, além de ter aquele termo em primeira derivada, estão a ver que este termo em primeira derivada é como se fosse um deslocamento, não é? Eu vou ter também mais a radiação. A radiação faz-me subir a derivada, faz-me subir o y, porque ele aumenta a derivada do y em ordem a t. Tá? Eu consigo mostrar que o que está aqui embaixo é a solução do que está lá em cima. Como é que eu posso fazer isso? Uma maneira que conheçam e que permite mostrar que o y de x e de t satisfaz esta equação. O que é que eu tenho que fazer? Derivar e substituir na equação. Substituir na equação e ver que dá uma identidade verdadeira. Além disso, tenho ainda que fazer uma outra coisa, que é, no caso das equações às derivadas ordinárias, tenho que verificar a condição inicial, não é? Esta aqui verifica a condição inicial é a minha distribuição inicial y de x em t0. Isto é dado. Y de x em t0 é dado. Não é? E esta fórmula verifica essa condição ou não? O que é que acontecia se o t fosse igual a t0? O que é que dava? Ficava y de x t0 igual a quê? Este primeiro termo dava o quê? Y de x t0. É, porque este integral morria, não é? Ficava integral entre t0 e t0, que é zero. Não é? Portanto, ficava só y de x menos 0, que é x, e t0. E aqui este termo, o que é que dava? Também é um integral entre t0 e t0, não é? Portanto, também era zero. Então, ele verifica a condição inicial, e se nós fizéssemos aqui umas contas que nem sequer eram muito complicadas, podíamos mostrar que esta solução satisfaz aquela. Há uma outra maneira de mostrar isto, que é o chamado método Laplace. Não confundam com a transformada de Laplace, mas isso ultrapassa muito o curso, não vamos falar sobre isso. Tinha que estar aqui a fazer uma série de contas a derivar, uma página de contas a derivar. Não vamos fazer sobre isso, nem interessa. Agora reparem o que é que isto me está a dizer. O que é que esta fórmula me diz? Olhem para a fórmula e vejam lá o que é que ela vos diz sobre a temperatura. Vocês começaram com uma temperatura, tinha aquela distribuição. A temperatura tem um valor y no ponto x no instante inicial. Suponham que o T0 era 0. Está bem? Para simplificar. No instante inicial, ou se quiserem, são as 9 da manhã, pá, o sol nasceu e vocês têm uma certa distribuição de temperatura ao longo do tubo. E depois? O que é que cada um destes dois termos está a fazer? Eu tenho aqui dois termos, não é? O que é que o primeiro termo está a fazer? Está a converter o tempo em deslocamento pelo integral. Portanto, aquilo, ele está-me a dar um deslocamento que depende do tempo, não é? Uhum. Qual é a derivada desse deslocamento? Se tu derivares aquele integral, dá o quê? Desculpa? Talvez. Não é talvez, é mesmo. Não é a derivada do integral, dá a função integranda, dá u de t. Portanto, o dx dt é o u de t. Ahá! É a tal história das curvas características, estão a ver? Hein? Portanto, eu estou aqui assim a deslocar, estou-me a deslocar para a direita, não é? Eu estou-me a deslocar para a direita. Agora, mas eu não faço só isto, porque eu tenho o segundo termo. O segundo termo o que é que faz? O R é a potência recebida do Sol. Está bem? Este R é a potência total recebida do Sol. E eu estou a integrá-la. Portanto,
O primeiro termo desloca-me a condição inicial e o segundo soma qualquer coisa, faz aquilo subir. Está bem? Se eu não tivesse isto, se calhar eu podia pensar, eu vou ter aqui dois efeitos. Um efeito é andar para a direita. O outro é subir um bocadinho por causa do Sol. Então, eu andava um bocadinho um ΔT, como é que eu progredia o ΔT? Deslocava a curva com uma velocidade proporcional ao caudal e somava-lhe uma coisa que era alfa R ΔT. Estão a ver? Portanto, eu ia andando e subia um bocadinho. Andava e subia um bocadinho. Andava e subia um bocadinho. Ok? É uma maneira de resolver. E, de facto, há um método numérico que se baseia nisso. Tá bem? Não é um método numérico muito eficiente, mas intuitivamente mostra como é que as coisas estão a funcionar. Ok. Então, conclusão. Nesta equação, este termo primeira derivada vai-me dar um movimento, tá bem? Uma deslocação da condição inicial, e este termo aqui assim, digamos uma função exterior, vai-me dar uma variação da temperatura, vai fazê-la subir um bocadinho. Tá bem? Ok. Pronto. Agora, vamos lá ver uma coisa. Como fica provada a exaustão, como fica provada a exaustão, não é? Nós não percebemos nada disto, não é? De equações às derivadas parciais. Sentimos-nos muito mais confortáveis com equações às derivadas ordinárias. Então posso fazer uma coisa que é assim, eu vou fazer uma aproximação, em vez de considerar a temperatura em todos os pontos ao longo do tubo, eu só vou considerar a temperatura em alguns pontos, por exemplo, metro a metro. Este delta aqui é um metro, não é? Então tenho x1 significa temperatura ao fim de um metro contada a partir do início do tubo. Depois, x2 é a temperatura ao fim de 2 metros e por aí fora. Essas temperaturas dependem do tempo. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Reparem, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou, para já, a derivada parcial em ordem ao tempo transforma-se numa derivada total, porque agora é a derivada total em cada uma destas variáveis que já não dependem de x. E a derivada parcial em ordem ao tempo vai ser a diferença de duas variáveis de estado. Não é? Vai ser a diferença de duas variáveis de estado. E eu agora podia fazer isto de várias maneiras, mas vou fazer assim, porque este esquema dá uma coisa, encaixo isto bem aqui, não é? Não fico com pontos fora da curva, não. Por exemplo, eu podia ter xi mais 1 e xi, mas depois ficava aqui com um ponto exterior. Reparem que isto para i igual a 1, a derivada em ordem ao tempo do x1 dependia do x1 de t e menos o x0, que é o que está aqui. Este x0 é a temperatura do óleo que está a entrar, portanto era uma condição inicial, era um valor inicial, está bem? Que é suposto ser conhecido. Nós sabemos a temperatura do óleo que está a vir do tanque, nós sabemos o que é que ele é. Está bem? E então eu transformei a minha equação às derivadas parciais. Reparem que isto agora é uma equação para cada i, portanto transformei-a em vários sistemas em um sistema de várias equações diferenciais de primeira ordem. Bem? Usando o que se pode chamar um método de diferenças finitas. Portanto, eu estou aqui a subtrair termos. Está bem? Este método pode não ser necessariamente o mais eficiente. Aliás, eu posso vos dizer que num outro exemplo, com um canal de água, onde nós tínhamos 100 variáveis de estado, com outros métodos passávamos a ter 5 e tínhamos a mesma precisão. De qualquer maneira, ele é muito intuitivo. Bem? Perguntas? Toda a gente percebeu a conversão ou não? A conversão da equação às derivadas parciais para a equação. Eu tenho uma questão, professor. Isso aqui foi feito de forma análoga ao modelo que nós tínhamos determinado atrás? Exatamente, repara. Eu devia se calhar ter passado esta equação para o outro lado. Tu tens a derivada total em ordem ao tempo. E agora, tu estás a fixar o espaço em cada caso.
Portanto, esta derivada fica uma derivada total, deixa de ser uma derivada parcial. E aqui tu tens a derivada parcial em ordem ao espaço. Está bem? O z ao espaço. Então vais tomar o t num ponto menos o t no ponto anterior. O t num ponto menos o t no ponto anterior. Repare que os x são as temperaturas. Não é? E depois tens o outro, e depois tens o último termo, que é aquele alfa R, ficou também não tocado. Não é? Estás convencido ou não? Sim, sim, era só para confirmar, já Sim, à entendi. vontade. Epá, a ideia das aulas é vocês dizerem todas as dúvidas que tiveram, grandes, pequenas. Não tenham medo de dizer, eu vou dizer isto, é uma parvoíce. E compensar que eu sou burro. Mas Sabem esta quem era o equação, Ampère? Quem era o Ampère? Para vocês o Ampère é o quê? Usamos para quando estamos a, por exemplo, medir correntes. É a unidade de corrente elétrica, não é? A unidade SI de corrente elétrica, é o Ampère. Quando ela chama-se Ampère em homenagem a um físico francês do século XIX chamado Ampère, que era uma pessoa brilhante. Pronto, e há uma anedota que se conta sobre o Ampère, que ele tinha uma gata, não é? E a gata de vez em quando pedia-lhe para entrar e sair e ele tinha que se levantar, estava a pensar, estava sentado à secretária a pensar e tinha que se levantar e abrir a porta à gata porque a gata miava para entrar e miava para sair. E lá ia vivendo com aquilo. Até que um dia a gata teve um gatinho. Pronto, e depois eram, eram dois, porque havia o gatinho, pá, e havia a gata, aquilo, pá, miavam à vez, pá, o homem não fazia mais nada senão abrir e fechar a porta. De maneira que chamou o carpinteiro e disse ao carpinteiro, olha, faça aqui assim um buraco pequenino para o gatinho poder passar. E o que se chama uma gateira até, né? E faça pequenino que é para o gatinho pequenino passar. E o carpinteiro disse, então, mas se eu fizer um buraco pequenino, passa ao gatinho, mas não consegue passar a gata porque não tem tamanho para passar. De maneira que o Ampère disse, então faça dois buracos, um grande e um pequenino. Está bem? Todas as pessoas, por muito inteligentes que sejam, têm um momento em que não percebem as coisas. Nunca tenham medo de fazer perguntas numa coisa destas. Até porque às vezes revelam coisas que são assuntos aqui, pronto, estão a aprender, não é? Mas um dia mais tarde na vossa vida profissional, se acharem que há qualquer coisa que não está bem, sejam prudentes, não é? Defendam-se, mas não se coíbam de levantar os vossos problemas, não é? As vossas dúvidas, porque às vezes vão ter muitas surpresas e perceber que a vossa dúvida é muito fundada. Está bem? Portanto, aqui estamos à vontade para falar. Mais perguntas? Alguma coisa? eu tenho. Sim. Ali o pressupõe x e t menos x e menos 1, t menos 1. Porquê é que também existe esta diferença no t? Não é Pá, só porque eu x? sou burro, pá. E estás a ver? Porque aquilo não é T-1, é T, pessoal. Não é? Isto é uma Ah, gralha. Também tenho que corrigir isto aqui. Isto é tudo no mesmo instante. Não há diferença nenhuma. Isto aqui é por simplesmente um erro do acetato. Obrigado. Estás a ver? Se não me chamasse a atenção, pá, não eu percebia disto. Fui levado pela inércia a pôr menos uns, mas não é. Mais e na perguntas? última linha, na última linha, espera, o x aqui é posição ou é. O xn é a temperatura. Não, o x aqui é a temperatura no ponto N. E o ponto N delta, é o fim do tubo. Portanto, isto é a saída, aquilo que tu estás a medir. O y é, por definição, a saída, não é? E a saída diz assim, estás a medir a temperatura xn. A temperatura xn é a temperatura no ponto N delta. Portanto, é a Ok, só temperatura porque no fim do tubo, à saída do tubo. há pouco o y significava outra coisa e por isso é que estava na dúvida. Há bocado, sim, há bocado era. Repara, às vezes faltam umas letras. Às vezes faltam umas letras. Aqui, eu estou a pensar na temperatura. Aqui o Y representa a diferença de temperatura em relação ao ambiente. Está bem? E eu aqui já estou a pensar em termos de teoria de sistemas. E estou a pensar, o X é o estado e o Y é a saída. Não é? Na nomenclatura do modelo de estado. Mais perguntas?
Ok, diz? Ainda Diz? sobre o modelo da equação às derivadas parciais, só uma dúvida, que é, se nós sabermos o comportamento da solução sobre as curvas características é suficiente para descrever o sistema todo? Precisas de saber a radiação, não é? Sim, pronto, mas mesmo incluindo a radiação, sabermos a solução só apenas segundo as curvas características é suficiente para caracterizar a dinâmica do sistema? Repara, esta propriedade de as coisas serem constantes, de tu, por simplesmente, deslizares esta solução quando tens ao longo das curvas características, isto só é válido quando não tens mais nada. Está bem? Ah, Quando não tens mais nada. Quando tens outros termos, tens esta correção aqui. Estás a ver? Tens aqui esta correção. Pronto. ok. Nesta equação isto é muito simples. Noutras equações, são a classe das equações hiperbólicas, aquilo que acontece é que as fórmulas são muito mais complicadas, podem ser muito mais complicadas. Aqui é muito simples, porque tu andaste em cima da curva da característica e deste um toquezinho para cima. Ok? Ok. Nem sempre isto se passa assim, exatamente. Em particular, se tu tivesses perdas, isso já não era verdade, exatamente. Era verdade aproximadamente. E, portanto, podias andar uns tiquinhos. Está bem? Certo. Certo? Estás a perceber? Uhum. Agora, as curvas características são é uma ferramenta muito importante para esta classe de equações, de que esta é das coisas mais simplesinhas. Pá, o matemático olha para isto, pá. Nem sei se ele iria dizer que isto era uma equação hiperbólica, não é? São chamadas equações hiperbólicas em que tu apenas tens uma dependência na primeira derivada. Está bem? E as curvas características são muito importantes para essa classe de equações. Vale a pena a gente ver isso aqui assim. E que satisfazem sempre aquela condição. Portanto, quando tu só tens este termo, andas ali em cima. Está bem? Ok, professor, obrigado. Agora, o que nós vamos ver, deixa-me dar-vos aqui 2 ou 3 exemplos, é que há muitas coisas que, fenómenos, parecem completamente diferentes destes, e nós temos qualquer coisa que é parecida. Por exemplo, a forma de um tubo, não é? Aqui, o fabrico de um tubo de vidro. O que é que eu tenho? Tenho um cilindro, estão a ver, está o cilindro visto em corte, está perfurado e estou a injetar ar. E agora, pingo vidro derretido. Tá bem? Não ponham lá o dedo, pá, ficam sem ele. E como isto está a rodar, isto forma um cilindro. Como tem o ar comprimido, isto forma um tubo. Tá bem? O tubo vai-se formando e vai andando. E vai andando. Tá bem? Se eu quiser descrever, por exemplo, a espessura do tubo, eu tenho aqui um modelo de movimento. E o modelo de movimento, se eu tiver um movimento com velocidade contínua, eu vou andar em curvas características que são retas. Ok? Agora, se tu disseres assim, eu tenho um computador ligado a isto, e qual é o intervalo da amostragem que eu tenho que ter? Bom, esse intervalo da amostragem vai depender da velocidade com que o tubo passa, com que o tubo se está a formar, não é? Vejam isto tudo, qualquer coisa que está a fluir, não é? E o tubo está a sair, de vez em quando é cortado, e por aí fora. Isto também pode ser com aço. Uma vez vi uma demonstração destas numa fábrica, numa siderurgia, que estavam a fazer um tubo de aço, e a certa altura havia qualquer coisa que não corria bem, então o tubo saltou destas guias e andava pela oficina. Estamos a falar de um tubo, qualquer coisa que deve estar a mais de 1000 graus, que andava perfeitamente maluco, não é? Imagina uma mangueira uma mangueira a 1000 graus que anda aos saltos, não é? Tipo, era uma coisa espetacular. Agora, se as coisas estão todas bem, eu vou ter uma equação do género daquelas. E agora pensa assim, qual é o meu ritmo de amostragem? O meu ritmo de amostragem tem que ser dependente da minha velocidade. Porque se eu tenho uma velocidade muito grande, o que é que acontece? Estas curvas estão muito caídas para baixo. Não é? Em pouco tempo eu percorro muito. Se o meu intervalo de amostragem fosse muito grande,
em relação à inclinação destas curvas, eu apanhava um ponto e depois apanhava um ponto só no fim. Estão a ver? Portanto, este tipo de fenómenos, são sistemas que se chamam fenómenos de transporte, em que tem qualquer coisa que está a deslocar-se. Neste caso é massa, no primeiro caso era energia. O meu intervalo de amostragem vai depender do meu caudal. Bem, é uma lição interessante nisto. Isso também acontece, uma coisa que não tem nada a ver com esta. Imagina que vocês têm um helicóptero, tá bem? E que querem ver a altitude do helicóptero e têm um sonar, portanto, mandam um sinal sonoro ou de ultrassons para o chão e medem o tempo que o eco demora a chegar e ficam com uma ideia da altura. Quanto maior for a velocidade do helicóptero, mais rápido tem que ser o vosso sonar, porque senão estão a ver o chão com uma luva de boxe, não é? E a montanha já chegou, vocês ainda acham que estão na planície. Estão a ver? E é um tipo de fenómeno que também é descrito, o movimento é descrito por este primeiro termo aqui. Está bem? Portanto, no caso do tubo eu não tenho este, mas tenho a primeira equação. Este é um outro exemplo que também vos mostra isto. Isto foi um trabalho feito por um colega vosso, já há bastantes anos, em que há um tubo e eu aqueço o ar aqui num determinado ponto e depois, portanto, a temperatura ao longo do tempo vai-se propagando ao longo do tubo. E meço a temperatura. Portanto, eu tenho aqui sim um certo atraso. Não é? E agora posso ver quando eu mudo o sinal de comando aqui da resistência que aquece o ar, como é que varia a temperatura. Vou ter um sistema com atraso e aproximadamente primeira ordem. Não é? E se eu aproximar isso para um sistema só de primeira ordem, portanto englobo o atraso na constante de tempo, estão a ver, quando o caudal aumenta, a minha constante de tempo está a diminuir muito. Não é? E é possível prever estes resultados usando aquelas equações. Ok, vou passar por cima deste exemplo. Este é um exemplo engraçado. Vamos lá ver. Eu aqui tenho um canal de água. Tenho um canal de água, portanto a água flui. Está bem? E agora quero modelar o fluxo da água. Vamos pensar o fluxo da água entre comportas. Está bem? Eu às vezes, aqui isto parece uma coisa muito curtinha. Eu posso ter, aqui, neste caso, este canal é um canal experimental da Universidade de Évora. Isto são para aí 50 metros, 45 metros. Mas eu posso ter coisas destas em Portugal, tipo 1 quilómetro, no Alqueva, separação entre comportas, vocês têm coisas com 1 quilómetro, às vezes mais. Não é? Na Índia ou na Austrália podem ter dezenas e dezenas ou mesmo centenas de quilómetros entre comportas. Então, como é que acham que vão descrever que tipo de fenómenos é que vocês vão ter assim? Como é que isto se compara com o campo de coletores solares? Eu aqui, em vez de água, em vez de energia, tenho água, não é? Então, que tipo de ferramentas é que eu preciso em termos de modulação? Quem é que me consegue dizer qualquer coisa? Pensando naquele exemplo do campo de coletores solares. Precisávamos de umas equações de dinâmica de fluidos, ou não? Ou isto aqui é tão lento que não Não usa o precisa... teu preconceito, usa aquelas coisas mais comezinhas. Há bocado o que é que a gente usou? Que ferramenta é que nós Dividir em usamos? bocados Desculpa? e dividir em Dividimos em bocados bocados e depois o que é que fizemos em cada bocado? o que entra, a relação entre o que entra e o que sai. Ok. Isso funciona aqui ou não? Funciona. Sim, portanto eu posso fazer uma conservação. Aqui é a conservação da massa, não é? Há bocado era a conservação de energia. E, portanto, eu vou ter uma equação que se calhar é muito parecida com esta que está aqui. E este R aqui, pá, isto faz sentido ou não? Agora já não vem radiação solar, mas o que é que pode vir? Ou ir? Tem um canal, pá, este canal é para uso agrícola. Água para uso agrícola. A Rua da Chuva.
Posso ter a água da chuva que chega, não é? E posso Mas ter... diz? os tubos de rega. Os tubos de rega. Tubos de rega, não é? Claro. Posso ter tubos de rega, não é? Aí repara, o R depende do X. Não é? O R vai depender do X. Porque eu não tenho tubos de rega contínuos. A água não é extraída uniformemente, é em determinados pontos. E, portanto, este R aqui, se eu tivesse uma extração de água para utilização por agricultores, ele ia depender de X e não apenas de T. Ok. Às vezes também depende de ter, porque a régua às vezes também não é Não, contínua. depende de T também, isso sem dúvida. Agora, de certeza que depende de X. Agora diz-me lá uma coisa. E basta a conservação da massa? Não preciso de mais qualquer coisa? Pá, quais são os grandes pilares da modulação, lembram-se? Conservação da massa, mais. Lembram-se disso? As contas de merceeiro, pá, conservação da massa, mais quê? Conservação de energia e conservação do momento. Está bem? Reparem que assim, a água, enquanto a energia não se reflete, pelo menos a energia no tubo, não é? Eu na água eu vou ter uma massa que está a deslocar-se e quando bate, por exemplo, numa comporta, ela vai se refletir. Eu vou ter a conservação do momento aqui. E, inclusivamente posso ter ondas refletidas. Isso, aliás, vê-se muito bem porque estas coisas podem começar todas a oscilar. Os níveis da água podem ficar todos a oscilar e se eu tiver um sistema de controle que esteja mal afinado, posso tornar isto instável. E a água transborda do canal e depois há uma grande bronca, perdemos água, se o canal é de terra, destruímos o canal, se a água transbordar e por aí fora. Portanto, eu preciso de conservação da massa e além da massa, preciso da conservação do momento. Está bem? E posso ter ondas aqui, enquanto na primeira eu só tenho ondas de choque, quer dizer, se eu induzir uma rápida variação de temperatura, ela propaga-se para um lado e acabou. Aqui eu posso ter ondas que vão ao contrário do mainstream da água. A água está-se a propagar para a direita, eu tenho uma onda refletida que se propaga para a esquerda no nível. Estão a ver? Isso tem a ver com a conservação do momento. Pronto. Não vamos deduzir as equações, elas são chatas de deduzir. As equações são as equações de Saint-Venant. Isto não tem nada a ver com a igreja. Eu, ao princípio, pensava, Saint-Venant, o que é que isto é Saint-Venant? Água? Algum patrono qualquer da água? Não. Era um engenheiro, ele foi um engenheiro, Saint-Venant foi um engenheiro hidráulico francês do século XIX. E estão a ver, este A o quê? É a secção submersa do caudal. E o que é o caudal? O que é grande é o caudal, que tem a ver com o A também, não é? E este que é pequeno são os caudais que são tirados. E aqui eu tenho uma equação muito parecida à anterior. Mas isto é a conservação da massa. E agora, na segunda, eu tenho a conservação do momento linear. Está bem? Portanto, esta equação vem da conservação do momento linear. Portanto, eu tenho estas duas equações. Está bem? E é isto que me permite as tais ondas que se observam. Ondas quer dizer, eu tenho os níveis, em vez de subirem ou descerem uniformemente, não. Começam a subir e a descer a certa altura para trás de um determinado ponto, as coisas que estavam quietinhas começam a oscilar. Ok. Então, agora vamos falar sobre a equação do calor, que foi uma das primeiras que vocês... E vamos pensar numa outra coisa que é assim. Imaginem que tem uma tina de água, mas uma tina que seja muito estreitinha e muito comprida. Tá bem? Para ser só uma tina unidimensional. E deixam cair um pingo de tinta no meio da tina. Ok? Pronto. E a quantidade de tinta é esta barra que está aqui. Pronto. Como vocês podem imaginar, as moléculas de tinta não têm preferência. Portanto, há metade que vai para a esquerda e há metade que vai para a direita. Não é? Se elas tivessem preferência, iam todas para um lado, mas não. A probabilidade maior é que metade vai para a esquerda, metade vai para a direita.
E logo a seguir, da metade que foi para a esquerda, metade foi mais para a esquerda e a outra metade foi mais para a direita. Ok? E das que foram para a direita, metade foi para a direita e outra metade foi para a esquerda. Isto agora vai acontecendo, portanto, sempre. Há metade a ir para a esquerda e metade a ir para a direita. E forma-se este padrão que tem aqui. Está bem? Que distribuição é esta? Distribuição de probabilidade é esta? Não tenho certeza, mas é normal. Aproxima a normal. De facto, aqui como isto está a ser feito é uma binomial, porque é uma distribuição de... a minha variável aleatória é discreta. Mas se eu pensar que isto aproxima uma variável aleatória contínua, a binomial, quando tu tens muitos termos, aproxima-te de facto a gaussiana. E de facto é uma gaussiana, aproxima-te de uma gaussiana. Estão a ver? Então, vamos lá ver. Imaginem que tem uma barra. E agora aquecem a barra no meio. Está bem? Metade da energia vai para a esquerda, metade da energia vai para a direita. Da energia que foi para a esquerda, a energia é tão estúpida como as moléculas de tinta. Não é? Da energia que foi para a esquerda, uma parte continua a ir para a esquerda, a outra parte volta para trás. E por aí fora. E então, como é que é a solução da equação do calor? É uma gaussiana. Ok? A equação do calor, agora eu posso ter vários problemas. Posso impor condições na fronteira, posso, por exemplo, ter um aquecimento constante num determinado ponto e por aí fora. Mas se eu tiver uma barra infinita ou muito comprida, não é? E aqueci uma parte inicial, ou tenho uma distribuição inicial, portanto, no instante zero, a minha temperatura ao longo da barra é qualquer coisa assim, o que eu vou ter é, eu posso mostrar, não mostrei, isto eu não mostrei, eu vou ter uma derivada em ordem ao tempo da temperatura, é proporcional à segunda derivada em ordem ao espaço. E é esta segunda derivada em ordem ao espaço que me vai dar a resposta gaussiana. Está bem? A minha resposta é assim. Suponham que a vossa temperatura inicial era uma temperatura praticamente infinita para x igual a zero e zero depois. Isto seria o delta de Dirac. Está bem? Quando o tempo passa, a temperatura vai evoluir de acordo com uma gaussiana. Se tiverem uma distribuição de temperatura G, qualquer coisa, o que fazem é convolução com esta solução. Isto chama-se uma função de Green. Tá bem? Este chapéu chama-se uma função... Alguém alguma vez vos falou das funções de Green? É a resposta impulsiva. Não é? Eu estou a fazer a convolução com a resposta impulsiva, tal como nos sistemas de dimensão finita. Lembram-se que eu posso, se eu tiver um sistema linear descrito uma função de transferência, vejo a resposta ao impulso. E agora, se eu fizer o integral de convolução com um sinal, eu tenho a resposta a esse sinal. Não é? Moeram-vos o juízo sobre isso em sinais e sistemas. Não foi? E aqui é a mesma coisa. E, portanto, vamos lá ver. A difusão é tal está, as coisas vão para um lado ou vão para o outro com igual probabilidade. Isto é a difusão. É descrita por equações com duas derivadas parciais. Há equações com derivadas parciais de segunda ordem, em ordem ao espaço. Alguma pergunta? Pronto. Agora, uma coisa que mistura as duas coisas. Tem uma máquina de soldar. E como é que isto funciona? Eu tenho um elétrodo, este tubo que vem aqui, que está aqui marcado com C, e este elétrodo estabelece um arco elétrico, há uma tensão que se estabelece entre o elétrodo e a barra que está aqui, que é o B, que querem soldar. Não é? Estabelece uma tensão elétrica muito elevada, na ordem dos 1800 graus, 1800 voltas, e este elétrodo cá de cima vai se vaporizando e vai depositando partículas que formam um cordão de solda. Esta coisa aqui branca que vem não é nada para soldar, isto é só algo que impede que o sensor de temperatura, que é este pirómetro óptico que está aqui, meça a temperatura neste ponto e não
o do arco propriamente dito. Não é? Ele, de facto, está a medir a temperatura a 2,5 centímetros. Porquê? Porque a temperatura onde o arco salta é a temperatura de fusão do metal, que é uma temperatura constante. Não há nada a modelar aí. Agora, pensem que há aqui um carro, isto é um carro aqui em cima, e o carro vai andando e arrasta esta brincadeira toda. A peça ficou quietinha e espalhamos um cordão de soldadura aqui, por aqui fora. Não é? Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho movimento e tenho difusão do calor. Estão a ver? E então, o que é que eu iria ter? Iria ter um termo em primeira derivada no espaço associado ao movimento e um termo em segunda derivada associada à difusão, mais um outro termo que tinha a ver com a energia que estava aqui a ser dissipada. Se calhar isto era um fenómeno complicado. Isto consegue-se modelar. Aqui estão a ver uma fotografia, está bem? Da distribuição de temperatura. Isto é simulado, claro. Isto aqui é simulado. Também foi um aluno meu que fez isto. O arco estava a ser sensivelmente aqui e agora isto está-se a deslocar tudo no sentido da seta. Portanto, isto é uma fotografia no tempo. É a distribuição de temperatura. Aqui, o ser mais escuro ou mais claro tem a ver com a temperatura. E reparem que há uma onda que se está a propagar, não é? Quando vocês andam, há coisas que a temperatura difunde-se, o calor está-se a difundir, a temperatura está a variar por difusão, mas ao mesmo tempo isto está a deslocar-se. Claramente, nós estamos aí da esquerda para a direita, não é? Estamos a deixar aqui um rastro. Não é? E este tipo de equação, o que é que tem? Tem uma primeira derivada no tempo igual a uma primeira derivada no espaço, depois um movimento, segunda derivada no espaço, difusão, e depois ainda mais o termo do arco elétrico que liberta energia, que é um termo constante, que é um termo independente das derivadas. Ok. Deixem-me só acabar esta aula com uma coisa para vos lançar confusão. E que parece que não tem nada a ver com as outras, mas de facto tem, que é assim. Imaginem que vocês têm um sistema de estado dx dt igual a f de x, mas que ele é sujeito a uma perturbação aleatória. Portanto, este V é uma perturbação aleatória. Imaginem que o V é de média nula, tá bem? Tem uma certa potência. Portanto, se fizerem o valor esperado do V quadrado, suponham que era 1, depois tem aquele sigma para atirarem isto para a potência que querem. Está bem? Agora imaginem que este V era um sinal incorrelacionado. Eu teria problemas se isso acontecesse. Porquê? Porque o limite da razão incremental do x não ia convergir. De maneira que eu tenho que ter cuidados com isso. São as equações diferenciais estocásticas. E eu tenho que as reinterpretar. E reinterpreto-as. Estão a ver o que é que acontece se eu não tivesse f, só tivesse aqui ruído branco, que eu integrava. O x era o integral do v. O que é que ia acontecer? Eu ia ver uma coisa que se eu ampliasse, que parecia regular, mas continuava irregular, depois ampliava mais, continuava sempre irregular. Está bem? Então eu preciso lidar com esta situação porque a minha derivada do x não vai convergir nunca, por mais pequenino que seja o intervalo que eu considero, e eu faço isso pensando em equação diferencial como equação integral, ou então, e redefinimos os integrais, preciso de redefinir este segundo integral que aparece aqui. Tá bem? Isso pode ser feito de várias maneiras. Isso faz parte da matéria do curso. Também posso pensar que o V não é uma sequência contínua de ruído branco, mas é um sinal de banda larga. Por exemplo, uma sequência de números que se mantêm constantes, que são números independentes uns dos outros. Pronto. Isto é só uma chamada de atenção para o facto que quando a gente começa a meter ruído nas equações diferenciais, temos um problema. Mas eu agora era naivo e fiz aqui umas simulações e por isso simplesmente até considerei isto que está aqui. Considerei o f igual a 0, portanto o dx dt é só
V. E fiz uma simulação, portanto tenho um V e o X é uma espécie de integral do V. Mas depois fiz outra e tive outra coisa. E agora, eu podia fazer muitas experiências com V's diferentes em X diferentes. O que é que acontece? Eu posso pensar na densidade de probabilidade do X. Está bem? Porque cada X vai ser um diferente, mas a densidade de probabilidade do X é uma quantidade determinística, embora o X seja estocástico. Está bem? E que depende do tempo, é uma função que depende de X e depende do tempo. Pronto. Então o que é que acontece? Aquilo que acontece é que se o X satisfizer esta equação, que eu já vos disse, tem que ser alguns cuidados matemáticos a ter com a solução desta equação. Eu digo assim, qual é a densidade de probabilidade do X? Ela satisfaz esta coisa que está aqui, que é a equação de Fokker-Planck. Em que eu tenho a primeira derivada do espaço, tal como antes, é igual. E agora aparecem aqui uns termos que têm a ver com a primeira derivada no tempo é igual a menos a primeira derivada no espaço. Isto tem a ver com movimento. Isto tem a ver com movimento. Mais um termo de difusão. Okay? Mais um termo de difusão. Tal como nós vimos naqueles casos anteriores. Ou seja, reparem que isto é um resultado que eu podia ter deduzido os casos anteriores, pelo menos grande parte deles. A equação de Sampnan não. Mas, por exemplo, aquela equação da soldadura, eu podia ter visto aquilo como um caso particular da equação de Fokker-Planck e podia ter começado por falar aqui e depois aplicava ao caso da soldadura. Se bem que ali o que foi feito foi por simplesmente um balanço térmico e deduziu-se a equação por cima, mas é ela. Só que nós ficamos aqui com o resultado. Não se esqueçam dele. É um resultado algo sofisticado. Diz assim, se eu tenho um sistema dinâmico guiado por ruído, a densidade de probabilidade do estado em função do tempo satisfaz esta equação às derivadas parciais. Equação de Fokker-Planck. Deixem-me só dar-vos um exemplozinho simples, que é, suponham que a equação era esta. Isto é uma coisa que é o erro de estimação de fase no PLL. Bem, ok. Não temos tempo agora para explorar isto mais. Mas estão a ver que isto é uma equação determinística em não linear, aparece para aqui um seno, não é? Do E. E depois tem um termo estocástico, eu tenho aqui ruído. E agora digo assim, qual é a probabilidade do erro, tá bem? PE de T. Não é? Isto parece que é um erro, mas de facto não é. Ela vai satisfazer esta equação. Eu não consigo, em geral, resolver a equação de Fokker-Planck analiticamente, só em casos muito particulares, muito simples, e eu tenho que usar métodos numéricos. E depois tenho esta situação que está aqui. A solução numérica para um caso possível é esta que está aqui. Reparem que aquele seno vai-me criando estas bocinhas. Isto significa o quê? Que o meu X está-se a difundir e a certa altura eu começo a ter probabilidade grande de ter um X muito afastado do zero, ter um erro muito afastado do zero. Está bem? O erro é o erro de estimação de uma fase. Ora, a fase está entre 0 e 2π, ou entre menos 2π e 2, entre 0 e 2π, e, portanto, eu tenho aqui assim as coisas módulo o número inteiro de 2π. E aparecem. Quer dizer, à medida que o tempo passa, o PLL ia dando probabilidade de erro, de haver um erro que é uma volta completa. Não é? Seria a interpretação disto. O que eu chamo a atenção é assim, eu tenho um sistema dinâmico com ruído, então eu vou usar aquela teoria da equação de Fokker-Planck, escrevo, isto é o correspondente à equação de Fokker-Planck para este caso, pego numericamente e tenho este resultado. Não temos muito mais tempo para falar sobre isto, mas de qualquer maneira chamo-vos a atenção para isto, pode ser que tenham a oportunidade mais tarde de estudarem estas coisas. Uma pergunta muito rápida?
Pronto, então ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. E até para a semana. Deus, boa tarde, até para a semana. Adeus, Até para a semana. até para a semana. Até para a semana.